GuiaCast, Logística e Supply Chain, episódio 16. No episódio anterior, falei sobre os benefícios da análise Pestel em sua cadeia de suprimentos. Você aprendeu sobre o que é análise Pestel, o que cada fator da análise significa, como identificar cada fator em sua cadeia de suprimentos e sobre os benefícios de que a análise Pestel pode trazer para a sua empresa. Não deixe de conferir o episódio 15 em guiacorporativo.com.br/podcast. No episódio de hoje, vou falar sobre o tema 10 custos básicos em transportes. Você vai aprender sobre os 10 elementos básicos para a redução de custos no transporte, os custos do modo de transporte, custos de coleta e entrega, custos de manuseio, faturamento e cobrança, e como reduzir os custos totais de transportes em sua cadeia de suprimentos. No tópico GuiaCast Coaching, vou falar sobre o tema A dor para o sucesso é temporária. E esse episódio foi feito em parceria com o Guia Corporativo, onde você encontra o melhor conteúdo sobre estratégias, inovações, ferramentas e melhores práticas da cadeia de suprimentos de maneira online e acessível, para que te ajude a crescer e ser bem-sucedido em seu negócio e em sua cadeia logística. Guia Corporativo, conhecimento e informações sobre logística e supply chain. Confira através do site www.guiacorporativo.com.br. Você pode enviar um e-mail para guiacast@gmail.com se quiser sugerir outras ideias de tópicos, discordar de alguma coisa que eu disse ou apenas quiser dizer um oi. Ou também pode deixar uma mensagem no Facebook ou no LinkedIn, se é mais fácil, na comunidade GuiaCast, Logística e Supply Chain. E não se esqueça, se você precisa de um guia, considere se inscrever no GuiaCast. Sem mais, começamos! Olá, que tal? Bem-vindo ao podcast GuiaCast, o canal do Guia Corporativo. Para alcançar o êxito e ser bem-sucedido em qualquer profissão, você deve se informar, você deve estudar, aprender para crescer, e para isso não há nada melhor do que o podcast GuiaCast. No GuiaCast, te ajudamos de 3 maneiras. Primeiro, selecionando as informações mais relevantes e atuais do mundo da cadeia de suprimentos para ajudá-lo a manter-se atualizado e em constante crescimento. Segundo, te oferecemos grátis um resumo com os pontos mais valiosos explicados a cada episódio. E terceiro, te damos finalmente os passos a seguir para pôr em prática todas essas lições aprendidas e assim poderá encurtar seu caminho ao êxito. Quer seja logística, transporte, armazenagem, distribuição, planejamento, fretes, vamos analisar os melhores tópicos do mercado e vamos te dar tudo bem detalhado e pronto para ser aplicado. Eu sou Rodilson Silva, profissional de supply chain e empreendedor, e vou acompanhá-lo nesse caminho, se me permite. Sem mais, começamos! Os 10 elementos básicos para a redução de custos no transporte. Em geral, o custo em transporte é medido considerando 4 principais atividades. O conhecimento desses custos permite que o transportador obtenha um preço melhor por selecionar o modo de transporte mais adequado. As 4 principais atividades consistem em modo de transporte, coleta e entrega, manuseio, faturamento e cobrança. Custos do modo de transporte. Quando os produtos são carregados, eles são enviados em uma embalagem que possui uma capacidade de volume e peso. O transportador, privado ou contratado, possui custos básicos para mover esses produtos, que existem nos casos da embalagem estando cheia ou não. Para um caminhão, esses incluem itens como o salário do motorista e a depreciação devido ao uso. Esses custos geralmente variam de acordo com a distância percorrida e não com o peso transportado. O transportador tem essencialmente os mesmos custos básicos se o caminhão se move cheio ou vazio. Se estiver meio cheio, os custos básicos devem ser distribuídos apenas sobre os produtos presentes no caminhão. Custos de coleta e entrega. Os custos de coleta e entrega são semelhantes dos custos do modo de transporte, exceto que o custo depende mais do tempo gasto do que da distância percorrida. O transportador cobrará por cada coleta e pelo peso coletado. Se um transportador estiver fazendo vários embarques, será mais barato se eles estiverem todos consolidados e forem coletados durante a viagem. Custos de manuseio. Os custos de manuseio dependem do número de vezes que uma carga deve ser carregada, manipulada e descarregada. Se as cargas do caminhão forem enviadas completas, os produtos não precisam ser manipulados no terminal e podem ir diretamente para o destinatário, cross-docking. Se as cargas forem enviadas em partes, elas precisam ser levadas para o terminal, descarregadas, ordenadas e carregadas em outro veículo. No destino, os produtos devem ser descarregados, classificados e carregados em um veículo local para entrega, last mile. Um transportador que tem muitas entregas, todas com pequenas encomendas, espera-se que os custos de manuseio do terminal sejam altos, porque haverá uma taxa de manipulação para cada pacote ou carga. A regra básica para reduzir os custos de movimentação no terminal é reduzir o esforço de manuseio, consolidando os envios em menos pacotes ou cargas.
faturamento e cobrança. Toda vez que uma remessa é feita, existe a necessidade de uma documentação e uma fatura deve ser feita. Os custos de faturamento e cobrança podem ser reduzidos através da consolidação dos embarques e da redução da frequência de captação. Como reduzir os custos totais de transporte? Somente após entender profundamente os elementos que constituem o custo no transporte que você será capaz de reduzi-los. O transporte total consiste em modo de transporte, coleta e entrega, manuseio e faturamento e cobrança. E para reduzir os custos de envio, o transportador precisa fazer o seguinte: reduza os custos da linha de transporte, aumentando o peso enviado. Diminua os custos de coleta e entrega, reduzindo o número de coletas. Isso pode ser feito consolidando e aumentando o peso por cada coleta. Diminua os custos de movimentação de terminais, diminuindo o número de encomendas, consolidando os embarques. Diminua o faturamento e cobrança através da consolidação dos embarques. A seguir, os elementos essenciais que compõem essas atividades para a composição do custo de transporte que devem ser levados em consideração. Primeiro deles, modo de transporte. A decisão mais crítica é a seleção do modo de transporte apropriado. Isso corrige dois elementos básicos da função de distribuição. Primeiro, tempo de trânsito ou tempo entre produção e venda, e segundo, nível de custo de transportes. Existe uma relação inversa entre o tempo de trânsito e o custo de transporte. Quanto menor o tempo de trânsito, maior o custo de transporte. No entanto, uma decisão que leva em conta apenas um fator de custo não pode ser justificada. Também deve ser considerada uma avaliação do efeito do tempo de trânsito em outros custos. A produção não vendida representa um alto custo, e quanto mais longo o tempo de trânsito, maior o nível de produção não vendida. Elemento número 2, custos de inventário. Um serviço de primeira classe para clientes geralmente requer entrega imediata e, portanto, necessita de um estoque disponível no mercado. A economia, por outro lado, exige um estoque mínimo. O nível de produtos mantidos em estoque é ditado principalmente por tempo de trânsito. Se o tempo entre a produção e a venda for maior, o nível de estoque será maior. Padrão de vendas. Se o padrão de vendas for errático, maiores níveis de estoque são causados. Padrão de produção. Se o padrão de produção for errático, níveis de estoque mais elevados devem ser mantidos para evitar a falta dos produtos. Os padrões de vendas e produção, quando estão em grave parte fixados, se tornam uma variável importante que pode influenciar o nível de estoque e o tempo do trânsito. À medida que o tempo de trânsito é reduzido, o nível de estoque estático também pode ser reduzido. Número 3, capital empregado. Mais capital pode ser liberado alterando a proporção do estoque total em trânsito. Isso pode ser feito ajustando o tempo do trânsito. À medida que o tempo de trânsito é reduzido, a quantidade de mercadorias em trânsito pode diminuir com uma redução de capital associada nos custos de estoque. Ao identificar o custo de capital do estoque em trânsito e dos bens, os compromissos de capital podem ser reduzidos e mais capital pode estar disponível para outros fins. Número 4, obsolescência no transporte. Quando o modo de transporte lento ou errático é empregado, é necessário um maior nível de estoque para assegurar uma entrega contínua e rápida ao cliente. No entanto, quando os produtos mudam rapidamente, a obsolescência reduz o valor de mercado dos produtos armazenados. Avanços rápidos na tecnologia provocam uma obsolescência técnica mais rápida. Qualquer mercadoria no pipeline percebe a decadência de outro produto quando novos modelos são introduzidos por uma empresa ou concorrentes. A distribuição aérea pode superar esse problema e o efeito dessa obsolescência pode ser minimizado. Número 5, embalagem. A natureza da embalagem de um produto é muitas vezes determinada pelo modo de transporte. Devido a condições secas de transporte, dos custos tempos de trânsito e do mínimo de movimentação, a carga aérea geralmente exige muito menos embalagem do que outras formas de transporte de longa distância. Os bens expedidos por via aérea podem exigir apenas uma capa de proteção contra poeira ou mesmo nenhuma capa. Em alguns casos, os saves na embalagem de produtos sofisticados pode ser mais do que suficiente para pagar os custos reais de transporte. Menos embalagem podem levar a outras vantagens também. Esses incluem menores custos para desembalarem o produto e menor peso exigível para entrega. Número 6. Seguros. Os riscos dos seguros são baseados no tempo de trânsito, valor da carga, bem como a possibilidade de danos no percurso. Através do melhor controle com tempos de trânsito mais rápidos, manipulação habilidosa, redução substancial de danos e maior segurança em trânsito, os prêmios de seguro tendem a diminuir substancialmente, reduzindo o custo total do transporte. Número 7. Quebras. O custo das avarias e rupturas é um fator importante em qualquer análise de custo-benefício. Como as quebras podem ser indenizadas pelas companhias de seguro, o verdadeiro custo do dano às cargas pode ser facilmente ignorado.
Em primeiro lugar, a vulnerabilidade de vários produtos enviados por diferentes modos é refletida no prêmio do seguro. Altos prêmios devem ser adicionados ao trabalho envolvido no estabelecimento de reivindicações, fazendo substituições e a perda de boa vontade do cliente. As próprias substituições estarão sujeitas aos mesmos riscos e os prêmios exigirão ainda mais documentação. Portanto, o modo correto de transporte deve ser devidamente selecionado, o que reduz substancialmente os danos reais em trânsito. Isso exige uma seleção das rotas mais diretas e que evitem o transbordo. O equipamento de manuseio também deve ser mais sofisticado. Número 8. Roubos. Muitos problemas administrativos caros associados a quebras também se aplicam ao roubo. Este problema pode ser reduzido quando se usa contêineres fechados para entrega, um fato importante que reflete novamente em taxas de seguros mais baixas. Número 9. Deterioração do transporte. Em muitas cargas, a deterioração pode ser evitada apenas por embalagens complicadas e caras, para impedir o choque mecânico, exposição ao clima ou temperatura desfavorável. Algumas cargas não podem ser armazenadas, exceto com grandes gastos, e outras se deterioram lentamente. A deterioração pode ser cara em termos de embalagem, perdas de estoque e condicionamento caro. Isso pode fechar a porta em muitos mercados distantes. Uma alta velocidade de transporte e a frequência de serviços podem superar muitos desses problemas. Número 10. Custos gerais. O transporte pode ser dividido em 3 fases: entrega para docas, aeroportos ou estações ferroviárias, transporte de um terminal para outro e entrega do terminal no local de destino. O transporte é um dos elementos mais visíveis das operações logísticas. O principal objetivo é mover o produto do local de origem para o local de destino e minimizar os custos e recursos temporais, financeiros e ambientais. As despesas com perdas e danos também devem ser minimizadas. Ao mesmo tempo, o movimento deve ocorrer de forma a atender às demandas dos clientes quanto ao desempenho de entrega e disponibilidade de informações de embarque. Conclusão desse tema: não basta apenas conhecer os principais custos do transporte. É essencial administrar o capital a fim de realizar as cobranças adequadas e competir no mercado com eficiência. O acompanhamento diário dos custos de transporte permite a possibilidade de identificar as melhores maneiras de reduzi-los sem afetar a qualidade do serviço prestado. Essa tarefa não é simples, porém, se bem aplicada, permite a realização de cobranças adequadas, evitando prejuízos. GuiaCast Coaching, com o tema A dor é temporária. Sério, você acha que o sucesso vai cair do céu como gotas de chuva? A rotina é real e os verdadeiros vencedores na vida continuam crescendo, continuam aprendendo, continuam pressionando e continuam se debatendo até que a dor pare, porque eles entendem que do outro lado da dor está a chuva do sucesso reservado para os reis e rainhas. Eles entendem que do outro lado da dor está o legado do seu nome, porque eles têm a visão, eles acreditam na previsão, eles têm a fé para acreditar em vistas invisíveis. Eles entendem que do outro lado da dor está a vitória, estão os sonhos, estão as riquezas, estão os espólios reservados para aqueles que aguentam essa dor. Vocês têm que entender que a dor ensina. Quando você sente dor, esse não deve ser o momento para você desistir ou chorar. Quando você passa por algo que não seguiu da maneira que você queria, esse é o gatilho para você sair e criar uma situação em que é impossível para você não conseguir o que deseja. E essa é a diferença entre as pessoas que têm sucesso e as pessoas que não têm. As pessoas que conseguem entender que a dor as ensina a subir de nível, elas não resmungam, elas não choram, elas não reclamam de como a vida é injusta. E você, meu amigo, se você está no escuro nesse momento, eu preciso que você faça algo quando estiver no escuro. Acenda as luzes agora que eu estou falando com você, porque agora é o seu momento da verdade. Você precisa decidir se você continuará sendo Clark Kent ou permitirá que o seu super-homem saia e se torne um homem de aço. Você precisa pisar no ringue e nocautear os seus adversários. Você precisa bloquear todo o barulho dos que duvidam em você, o barulho dos pessimistas, o barulho dos odiadores e colocar todo o seu mundo em mudo. Você precisa pular do seu avião para o sucesso sem paraquedas, porque você acredita muito nos seus sonhos. A única opção, conforme dito por Les Brown, é você almejar a lua, porque mesmo se você errar, você estará entre as estrelas e vai brilhar como um diamante. E é por isso que esse é o momento tão perfeito para você começar a redefinir, o momento tão perfeito para você começar a redecidir, o momento tão perfeito para você começar a realinhar, o momento tão perfeito para você começar a redesignar sua existência com resiliência e persistência, porque você optou por não jogar a toalha.
Você precisa ter motivação vinda de todos os aspectos da sua vida, porque é difícil ter sucesso. E se você não estiver usando tudo, a dor e todas as outras coisas que você tem, você será deixado para trás, porque as pessoas que usam todos esses recursos vão vencê-lo. Não permita. Muito bem, isso é tudo para o GuiaCast de hoje. Não deixe de se inscrever no podcast para que receba as atualizações quando novos episódios forem lançados. E se possível, deixe um comentário se você gostou do episódio e quer aprender mais. E caso necessite de mais detalhes, basta ir até o site guiacorporativo.com.br/podcast, que vou deixar disponível grátis para download a transcrição desse episódio, com mais e mais sugestões para que te ajudem a se tornar um expert do supply chain que aguenta a dor. Um GuiaCast abraço para todos, até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça a sua viagem contar. Fui!